um programa da Marcela, direto do primeiro Congresso de Direito Condominial, promovido pela Segunda Câmara de Conciliação e Arbitragem de Caldas Novas e OAB Goiás. Desta vez, nós estamos também com mais um tema polêmico em diversos condomínios e que divide opiniões aí de muitas pessoas. Estou com dois especialistas aqui, eles são advogados. Doutora Alessandra Bravo, que é advogada condominialista animalista, e o doutor Cícero Goulart, que é advogado condominialista arbitral. E vamos falar agora sobre os nossos queridos animaizinhos. Tem gente que ama eles no condomínio e tem gente que quer proibir, não quer deixar, não quer nem ver, né? Então sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me agradeço. Muito obrigado, viu? Estamos aqui para debater sobre os temas mais atuais aí dos direitos dos animais. Essa dos direitos dos animais, vamos começar com isso, né? A questão do direito de propriedade. Quando eu tenho um animal, eu posso ter ele no meu imóvel? Vou começar? Por favor, doutora Alessandra Bravo, diferencie para nós propriedade, posse, direitos próprios. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, não tem propriedade do animal. Tem a guarda, não é posse, porque os animais não são objetos. Embora tenha essa nomenclatura errada, que fala que animais são objetos, não são. Tendo em vista que nós somos seres semoventes também, então nós deveríamos... Não, quando eu falei propriedade, seria do imóvel, sim, meu imóvel. Mas dentro do imóvel, daí as pessoas falam, por ser tem gente que fala o quê? Por ser um objeto, então eu posso ter dentro do imóvel. Porque aí eu tenho o que eu quiser dentro do imóvel. Mas não, o direito de você ter um animal é seu, ter esse cuidado, e sim, quantos você quiser, e independente do tipo de condomínio, seja ele até comercial ou um condomínio residencial. Então, a lei não tem nenhum tipo de lei que proíbe a pessoa de ter o seu animal de estimação na sua casa ou até no seu imóvel comercial. Não existe. Não. E quando a convenção do condomínio cria essa regra, neste condomínio não permite cachorro. E aí? Então, é muito comum a gente encontrar condomínios aí que vedam certos tipos de animais, ou o tamanho do animal, ou a espécie do animal. Isso é muito controverso no direito. Normalmente, quando tem assim, então aquela pessoa que gosta de ter um animal doméstico, um cachorro, um gato, um pássaro, coisas semelhantes, se ela não consegue ali uma acolhida desse animal, principalmente se ela já tem leva, né, ela muda, ela vai ter que procurar o judiciário para debater essa questão. E normalmente o judiciário tem dado ganho de causas, desde que esse animal tenha um tamanho moderado, que ele se ocorre ali, porque às vezes acontece também, porque com a doutora Alessandra Bravo, eu acho que ela vai divergir, né? Mas assim, existem pessoas que colocam 3 dog alemães dentro do apartamento de 50 metros. Então isso passa a ser até insalubre e criar alguns transtornos. Então aí nós vamos ter aí um problema de direito de propriedade, falo imobiliário sim, né? E de posse do imóvel, é a questão da convivência com outras pessoas. E até fica difícil, por exemplo, nós temos normas, se tiver elevador, de carregar esse animal no colo. Como que essa pessoa vai carregar 3 animais de grande porte, né? Então tem vários direitos correlatos, mas normalmente, se for um animal de pequeno porte ou de médio porte, é praticamente unânime que o judiciário vai dar acolhida e de convivência desse animal nessa família. Então a lei entende que pode determinar o porte, o tamanho do animal, no caso. Não. Bom, primeiro, até a questão que ele pontuou, convenção. A convenção não pode proibir de você ter ou não animais. É totalmente, Mas acontece. Letra morta. Tem, né? Porque a maioria dos condomínios foram instituídos na década de 80, 70, alguns 90, tem essa questão. E alguns são copia e cola até hoje das incorporadoras. Mas não pode. Tanto que o judiciário, isso é ganho de causa, e a gente pode ser falado, né, isso, entrou com processo e o condomínio ainda pode ter problemas com isso. Tem síndicos que utilizam essa questão da convenção e aplicam multas ainda, essa pessoa tem. Sim. Que também vamos dizer, uma mina de dinheiro para quem recebeu e o condomínio vai ter que pagar. E aí, porque é totalmente nulo. A questão de porte de animal também, ela não tem um regramento, a não ser com exceções. O que acontece dentro do direito animal? Ele é previsto de acordo de cada estado. Cada estado tem a sua regulamentação própria. Nós não temos uma lei federal, mas todas são derivadas da Constituição, que daí ela é nacional.
Então, dessa forma, cada estado tem a sua nomenclatura dizendo quais tipos de animais podem até estarem ou não andando dentro de um condomínio na questão de porte. A única legislação que nós temos de tamanho, e fala assim, até pensando sempre no bem-estar do animal, que essa prioridade a legislação do Rio de Janeiro, tá? Ela lá traz o tamanho do local, com o tipo de animal e o espaço que ele tem que conviver. A questão também de a circulação na área comum do condomínio, também quando você proíbe determinadas questões, entra em crime de maus tratos, ou até contravenção penal também. Quando não gera constrangimento, que daí também é um crime. E dependendo do caso, até crueldade, que daí a gente já entra em direito ambiental. E aí sai da esfera estadual, entra na esfera federal. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas não, o animal ele tem permissão para poder circular na área comum e viver dentro, sim, dentro de um apartamento, ou dentro de uma casa, dentro de um condomínio. Claro, tem regras que têm que serem seguidas, não é, né, como uma criança, né? Mas proibição nunca. E o que acontece quando, por exemplo, num condomínio residencial, que você tem ali 30, 40 apartamentos ou até mais, e tem aquela maníaca dos gatos que vai colecionando gatos. 20 gatos. 20, 30 e não para. O que acontece? A doutora Alessandra Bravo, inclusive, é um amante dos gatos. Eu queria que ela falasse um pouco também, e é uma ideia que não entra na minha cabeça, viu? É que essa equivalência com o ser humano. Hoje, muitos dos animais estão sendo titulares de direitos próprios, então eles podem reivindicar em nome próprio, até na justiça, né? Representados por seus tutores, seus representantes. E isso é uma polêmica para mim. E ela, como especialista, ela está muito mais afim dessas questões. Então eu queria que você falasse um pouco disso também, da quantidade de animais, você já encaminhou. E eu queria que você desenvolvesse um pouco mais também dessa questão do porte. Esse exemplo que eu dei é meio absurdo, mas acontece. Eu tenho uma pessoa no meu vizinho, não são dog alemães, eu esqueci, mas são animais de médio porte, ela tem 3. E estamos levando isso lá, ainda enquanto tem muita reclamação, mas eu queria falar num tema absurdo. Vamos supor que a pessoa pôs um apartamento de 70 metros. Vamos falar da questão da quantidade. Vamos lá. A questão da quantidade é o que a gente chama de síndrome de Noé. Né? Que é os acumuladores. O que acontece? Às vezes a pessoa entende que ela levou para dentro de casa, ela tá tirando o animal da rua, tá cuidando, então muitas vezes, por incrível que pareça, o animal tá sendo até tendo maus tratos estando dentro desse empreendimento, desse imóvel, do que tá na rua. Sim. Né? Porque ela não tem, acha que é só colocar lá e não dar os devidos cuidados que precisa. É claro, tudo tem que ser analisado caso a caso. Questão de barulhos excessivos, problemas assim que proveniente acaba dando problemas para o condomínio, mau cheiro, ou outras questões que acabam ocorrendo com essa aglomeração de animais. Eu te falei dos gatos, mas pode acontecer com cachorros também. Pessoas colecionam ali cachorro, também. toda vez que sai, resgatam um cachorrinho de rua. Coelhos. Né? Isso dentro de um apartamento, que hoje a gente fala de apartamento, 60 metros quadrados, 100 metros. São apartamentos, são espaços pequenos. Por maiores que eles sejam, os apartamentos hoje, você não vai ter um apartamento muito médio ali de 150 metros quadrados. O que ainda é pequeno, comparado a casas, né? Dependendo da quantidade de pessoas que moram. Sim, mas aí quando você vai colocando vários animais ali, isso vai acarretar no cheiro, né, no odor, que vai passar ali pro corredor, para até outros andares, né? No caso dos gatos, que tem um cheiro muito forte, a urina, eu sei porque eu tenho gato, então a gente sabe que vai ficando aquele cheiro forte. E quando você junta ali vários gatos, vários cachorros no mesmo apartamento, como que o condomínio pode lidar com essa situação? Porque tem a questão do direito da pessoa poder levar, ter condição de cuidar, que é outra questão. Nós não estamos discutindo se ela tem condição ou não, a gente está discutindo, estou te perguntando aqui sobre o problema da logística toda. Na questão, explicando quais são, né, por ser uma síndrome, aí a gente acaba se utilizando o quê? Da mediação animalista. Dentro da área de mediação, nós temos várias, entre delas temos a mediação animalista. Chegar nessa pessoa para tentar entender também, porque se ela é uma acumuladora, ela tem uma síndrome. Então, ela tem que ser tratada também para poder estar chegando também nos animais. Não basta só eu ir lá e retirar os animais, né? Porque ela vai continuar, como qualquer síndrome, qualquer problema psicológico a pessoa porventura tem. Sim. Aí na mediação a gente consegue, e claro, sempre, hoje, assim como é necessário um advogado, um engenheiro dentro de condomínio, e às vezes a gente precisa até de psicólogo, o veterinário, mais do que nunca, está entrando também nessa seara condominial. E é ele que consegue atestar ainda
como que estão esses animais, se eles estão bem cuidados, se tem maus tratos ou não, até para poder, se tiver que ingressar com uma ação, eu tenho que ter um laudo. E quem dá esse laudo é o médico veterinário. Entendi. Então, tem que ser, é tudo um conjunto. Aí avaliar caso a caso. Sim. Não tem uma regra específica. Olha, na capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem porque o município pode criar regras também. Tem a regra de até 10 animais por imóvel. Outros estados tem 5, 3. Não importa o tamanho do imóvel. Não importa o tamanho do imóvel. A No pessoa Rio, mora num flat, por exemplo, que é um por ambiente. isso que eu citei o ele exemplo pode. do Rio. No Rio, nessa lei, ela traz pelo tamanho do imóvel para poder ter o tipo de animal também, para ter o cuidado e bem-estar dele. Sim. Agora, quando não tem, a gente usa por analogia, como se fala no direito, às vezes a regra de São Paulo, ou quando está no estado de São Paulo, tem outros estados que tem 3, outros que tem 5, aí vai de... Para ter uma referência. Para ter uma referência. E vamos na pergunta que ele falou, né? Com relação ao porte, a poder sair com o animal ali na área comum. É isso que você estava falando? Vamos lá. Você deu Eu quero só lembrar, tem uma pesquisa do IBGE de 2019 que fala que mais de 60% dos lares brasileiros tem pelo menos um cachorro ou um gato, né? Inclusive uma pesquisa agora também da Faculdade de Medicina Veterinária da USP de 2022 traz mais ou menos esse percentual, um pouco mais de 60%, 45% tem pelo menos um cachorro, em torno de 20% um gato. Então você vê que é da cultura do brasileiro, ele tem um animal de estimação. Algumas pessoas têm isso como até o próprio filho, né? Sim. Tem algumas questões, são equivalentes ali. Mas eu queria muito... E nós temos deveres, como também de convivência humana, nós temos deveres de convivência animal. Então esse animal ele tem que fazer todos os exames, ele tem que apresentar um cartão de vacinação, tem regras, tem modos de circulação, tem que ter higiene dos espaços, é bom que a pessoa tenha bom senso, né, a sua cuidadora. Mas eu queria entender isso com a maior especialista hoje do Brasil. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo meio esdrúxulo, mas eu tenho um apartamento de 70 metros, eu coloco 3 dog alemão. E a convenção fala que esse cachorro tem que ser levado no colo. Né? A questão das focinheiras também, se isso é tortura, porque o posicionamento dela, ela está mais atual e é um pouco até meio ousado, fala. Eu sou mais aquele conservador, eu vejo o cachorro como sim, um ser que tem consciência, mas é um animal de estimação ainda, então é mais cuidado de posse. Isso tem mudado muito à luz do direito. Então eu quero ouvi-la nesse aspecto, esses casos absurdos, que a gente consegue, através dele, determinar parâmetros para situações mais normais e corriqueiras do dia a dia. Bom, vamos lá. O nosso judiciário hoje já aceita o que nós chamamos de família multiespécie. Ela é a questão de uma família formada por pessoas humanas e não humanos. Não necessariamente você tem que ter um filho humano também. Pode ter só filho não humanos. Como são filhos, né, considerados assim como filhos humanos, né, da família, que vai agora com a reforma do Código Civil, isso vai estar inserido. Então não vai ter mais dúvida. A família multiespécie é um fato. Uhum. Com isso, eu não posso, com um humano, não deixar ele circular na área comum, proibir ele de andar num elevador, proibir ele de ir numa piscina, proibir ele de andar dentro do condomínio, porque o não humano, que também é considerado filho, é a mesma questão. Entra na mesma logística. É claro, assim como uma criança não pode ficar sozinha, solta na área comum, como um idoso que tem problemas tem que ter um cuidador próximo, o animal também não pode ficar circulando sozinho na área comum. Sempre de guia, coleira ou trela. Lembrando que a guia sempre é guia curta, não é uma guia de 2 metros, é uma guia próxima do corpo. Tem aquelas que esticam. Por causa da segurança próxima de das segurança, pessoas, principalmente do próprio não Porque o humano. animal é imprevisível, Do né? próprio não humano, né? Que ele não tem qualquer barulho, coisa distrai, e também para as outras pessoas que gostam, que não gostam, como de outros animais também, né? De outros não humanos e do próprio tutor. Certo. Tá? Aí a questão de andar no elevador. Tem que obrigatoriamente andar no colo? Não. Você obrigar que o animal seja andado, circulado dentro do elevador, no colo, ou andar somente pela escada, ou andar somente, né, quando tem estádios que nós temos elevadores, o condomínio só tem um elevador, ou obrigar que ande só no elevador de serviço. Isso é considerar constrangimento ilegal, é crime. Isso é pacífico. Eu já passei por isso numa Isso situação. Constrangimento. Constrangimento. Mas é pacífico. Isso Já passei por no isso, judiciário no prédio que eu morava. é dado como constrangimento ilegal.
E dependendo se você obrigar, então, que circule somente pelas escadas, dependendo da cardiopatia do animal ou até da própria pessoa, aí já figura maus tratos ou, dependendo do caso, coisas mais graves. Tá? Circulação na área comum. A orientação, claro, não é para ficar andando com o cachorro, passeando e tal. Saiu do imóvel, andou no elevador, saiu e vai para a rua. A não ser que o seu imóvel tenha área pet. E aí você vai utilizar lá, tal, vai fazer as necessidades do animal. Quem limpa? O tutor. Assim como do pai e da mãe limpa dos seus filhos, o tutor limpa dos filhos, né, dos filhos não humanos dele. Tanto as fezes quanto a urina, a obrigação é do tutor. Não, a área comum do condomínio não foi feita para isso. O jardim é da coletividade. Se foi no jardim, o síndico vai multar, notificar sim, porque ali não é a área, não é o local. Os animais que também ficam soltos, somente gato, né, no primeiro andar, é obrigado a ter a tela de proteção. Por quê? Se acontecer qualquer coisa que esse não humano, a responsabilidade é do tutor, e ele responde por maus tratos. Questão dos animais de grande porte. Como nós depende do estado. Tem estado que tem regulamentação, tem estado que não tem. Focinheira, tem leis específicas. Dependendo do estado, tem a lei que obriga a andar de focinheira. Até leis municipais, muitas Sim, vezes. algumas leis municipais. Por quê? A Constituição, ela dá essa brecha. Uma vez a gente teve essa discussão até na Anaconda, daí eu entrei. Por quê? Não tem lei federal. Não. Assuntos de interesse local. A Constituição, ela prevê que o estado ou o município pode fazer a lei. Então, aí tem municípios que têm. E aí, ali você determina a quantidade de animais, como nós dissemos, ou o tipo de animais. Mas a focinheira prevista, sim. Temos casos de condomínios que têm animais que não está previsto na lei, mas eles são animais que têm agressivos, têm algum problema. E nesse caso, você tem que usar de focinheira. Mas aí você tem que ter o quê? Um laudo veterinário para ingressar com a ação. Ele deu o exemplo do dog alemão, que é um cachorro grande, mais dócil. Embora tenha bravos também, que lá. Mas não tem previsão na lei para usar focinheira. Isso é do temperamento do cachorro. Exatamente. Porque se você for comparar cachorro bravo, um pincher é pequenininho, mas ele é muito nervoso. E eles atacam. Eu ia emendar outra situação assim. Então não é questão do tamanho em si, porque o temperamento do animal, ele vai interferir no dia a dia daquela família. A própria criação, às vezes, né? Sim. Do seu, não vou falar possuidor, que eu vou apanhar do seu tutor. Se eu falar proprietário, então eu sou expulso do programa. Mas, via de regra, eu ia tocar no outro assunto, que é o nível de ferocidade. Isso é muito problemático nos condomínios, independente das normas. Então, eles querem falar isso, só tem que ser cachorros dóceis. E o cachorro, ou animal, que faz muito barulho. E isso é um problema, e tem algumas situações que os síndicos obrigam você a fazer uma cirurgia para ele falar. Aí eu vou deixar essa bola para ela aí arrasar. Isso é absurdo. Mas acontece, eles obrigam e acaba, a pessoa não tem essa instrução e pega o seu animal e faz uma cirurgia dele para ele perder ali a sua voracidade, ou a sua questão de ruídos, né, de tratar essa questão. Olha, deixa eu te falar o que eu já vi. Tratos, claro, né, doutora? Isso é crueldade, na verdade. Eu tinha 3 dálmatas. Era um casal, aí tiveram filhotinhos, eu fiquei com uma filhote. E sempre morei em apartamento. E aí, mudei de prédio. Quando eu cheguei, foi aquela polêmica no prédio, porque eu tinha 3 cachorros de médio porte. Né? Só que eles sempre moraram em apartamento e eles praticamente não latiam. Habitual. Né? Eles já eram habituados no apartamento, não faziam as necessidades no apartamento, eles saíam todos os dias, e eu tinha uma rotina que eles têm até hoje, que hoje tem uma dos 3 ainda, a filha ainda está viva, 14 aninhos, e eu tinha uma rotina de levá-los para minha empresa todos os dias, então eles não ficavam no imóvel durante o dia, todos os dias eles iam comigo para a empresa e voltavam à noite. Quando eu mudei para o prédio, começou a picuinha. Não pode porque só pode pequeno porte. Aí já me mandaram a notificação. Respondi, mandaram uma extrajudicial, respondi a extrajudicial. Quer me impedir, entra na justiça, porque eu não vou fazer nada, o imóvel era meu na época, não era alugar. Aí não vou doá-los, não vou vender, são meus filhos, né? Sim. E pararam as queixas com relação ao tamanho.
começou a questão do elevador. Ah, porque só pode no elevador de serviço. Mas como que só pode no elevador de serviço se o elevador está programado para o primeiro que vier? Exatamente. Então, eu falei, então desprograma, porque eu só chamo de serviço. Talvez mas nunca não venha o pode. elevador de serviço, Nunca a depender da Mas se situação. o elevador estiver tendo mudança, como é que faz? Você não desce? Também. Não desce, não sobe? Exatamente. Nunca vem. Aí, né, aí eu falei, desprograma o elevador. Ah, mas aí o custo de energia, eu falei, isso não é problema meu. Se você quer que eu ande no elevador, ou você quer que vai gastar energia do mesmo jeito, que eu vou chamar ele 10 vezes até ele vir? Eu vou dispensar o outro elevador 10 vezes? Aí também, notificação. Depois, o que foi? Ah, que não pode passar pela recepção. Eu falei, eu vou sair do prédio como? Pela garagem. Aí a garagem, uma Colocando em risco rampa ainda. enorme, né? E eu com 3 cachorros. Tudo bem, aceitei. Fui lá de coleirinha, sempre andei com eles na coleira. Aí depois queria que eu carregasse no colo. 3. 3 cachorros. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de responder esse povo. A hora que for na justiça, eu me viro lá, porque Se você eu contratar sei que ela, não você pode. Gente, mas Qualquer advogado animalista. eu acho que assim, é tão ridículo isso. Sim. E aí, o imóvel, que às vezes chegava lá um final de semana de temporada, que o pessoal vinha passar o final de semana, trazia um cachorro de pequeno porte, um shih tzu, né? 1 ou 2 shih tzu, ou até um pincher, né? Que é bem pequenininho. Chegava no final de semana, o cachorro não morava lá, o pessoal tinha um imóvel aqui, vinha para passar o final de semana. Ia para a piscina, o cachorro trancado o dia inteiro, latindo o dia inteiro, a noite inteira, porque não era o imóvel que ele estava acostumado. E nem às vezes mora em condomínios. E eu com 3 dálmatas lá dentro, que não latia, não atrapalhava em nada, e eles criando uma casa por causa de tamanho. Mas o que eu vejo é falta de conhecimento mesmo, é total Sim. desconhecimento da, Empatia, bom senso. É, e tudo da isso, né? legislação animalista que o povo não conhece e fica muito. Até tem alguns colegas também que são muito. Ah, não, tá na convenção, aqui não pode, ou qualquer barulho já notifica. Antes também, até de notificar, tem que entender o contexto fático, porque às vezes o animal, como você mesmo disse, ele estava latindo esses que estavam ali porque não era o ambiente deles. Imagina colocasse uma criança que não estava ali, ela ficar presa o dia inteiro, ela vai começar a chorar, ela vai gritar. Vai Se fosse, estressar. Vai estressar. se fosse um bebê, não deixaria sozinho, uma criança de 4, 5 anos. Aí a pessoa desce pra piscina, fica o dia inteiro na piscina, o cachorro trancado num apartamento que ele nunca viu, né? E latindo ali pensando que foi abandonado naquele lugar. Sim. E aí a polêmica é essa, né? Que tipo, cada caso é um caso específico, mas os condomínios como que lidam com isso de uma forma que ele não infringe a lei federal, a lei estadual nesse caso? Tudo que ultrapassa o limite do tolerável é o exemplo claro. Elevador, como você mesmo citou. Eu dou sempre exemplo de lixo. Você está descendo com o seu lixo. Chegou outra pessoa para entrar no elevador. Ela viu, ela entra se ela quiser. E a contrapartida, a mesma coisa. Se eu estou esperando abrir o elevador, tem gente, se eu tenho empatia, eu não entro. Mesma coisa, se eu não gosto de animal, eu estou dentro do elevador, você vai entrar? Não entra. Ou vice-versa. Ah, o animal ali nesse caso, se você sabe que o seu animal... Eu já tenho, por exemplo, que animais que saem de casa já urina. Então aí você vai ter que usar o quê? Ou você vai ficar limpando, que aí é a obrigação, ou você já coloca uma fralda nele enquanto desce do elevador. É questão aí de bom senso, claro que se não limpar, aí notificar. Mas, ou você tem também aquelas reclamações. A pessoa acabou de chegar em casa, como uma criança, papai, mamãe chegou, o animal vai latir, o gato mia, e para. Só que aí você tem, às vezes, reclamações e multas por esse motivo. Ele vai ficando forte pela alegria, né? de ver seu dono, Agora, tudo que ultrapassa o limite do tolerável, continuou, ou tem gente lá ou não tendo, aí a gente tem que entender o que está ocorrendo. E aí tem que atacar o caso ali no cerne que está acontecendo. Por isso, a necessidade, às vezes, do veterinário para poder estar auxiliando, se esse animal está em maus tratos, não está. Caderneta de vacinação, como ele mesmo disse, é importante também estar apresentando para poder Isso é ver muito se importante o síndico estar cobrando, porque é Tá até no responsabilidade regulamento dele. interno na convenção, é bom colocar Sim, essa parte. ele tem que cobrar isso, que o Sim. animal esteja em dia, para que se acontecer um imprevisto, Sim. que não cause mal aos demais condôminos, Sim. já que é todo mundo que mora ali. Isso é interessante até, né? De ser convencionado. Tive um caso, por exemplo, de um uma forma animal até Eu coloco em todas as convenções que que eu faço. fugiu e mordeu Obrigatoriedade. um funcionário do condomínio. E aí, como é que fica? A gente sai Se ele não tiver vacinação de raiva, sai dos moradores e entrou na questão trabalhista. E daí, se eu não tenho essa caderneta, como é que eu faço? então, Mas tanto... mesmo que ele esteja vacinado, você sabe que a pessoa tem que tomar vacina antirrábica, Sim, né? claro, Sim, claro. sim, Mas sim. quem que toma?
Nem a de tétano a gente não, se toma. foi porque mordido, sim. Não, se normalmente. foi mordido, tem que tomar. Não, eu falo, mas normalmente a gente já negligencia até os cuidados próprios. Então, a gente tem que tomar isso. A gente vê também nos condomínios, é muito interessante, nós estamos aqui com a doutora Alessandra Brava, a gente vai poder esclarecer isso melhor. É que a questão é de pessoas que têm animais silvestres e documentados. Ela tem uma autorização do IBAMA, Eu ia de chegar uma nesse ponto cobra, agora. de Um um animal macaquinho, né? exótico. Como que fica essa questão hoje na jurisprudência? Porque um animal doméstico está ali pacificado, ainda que os documentos internos, os documentos convencionais, o regimento interno, a convenção coletiva proíbe, o judiciário é praticamente unânime, né? Hoje é muito difícil ter uma decisão que deve. É muito raro. É muito É um raro. animal que causa esse Mas problema. é o né? animal, e a pessoa que tem uma cobra, todo mundo tem um cachorro, um gato, fica iguana. morrendo de medo de engoli-lo. E Aquelas aí? iguanas Só que ele tem um documento oficial do Estado autorizando ter. E aí, doutor? Bom, na coletividade, quando a gente está falando de condomínio edilício, prédio, aí a convenção pode sim proibir animais silvestres. Por quê? Dependendo do caso, traz um prejuízo para a coletividade. Quando é condomínios, a gente está falando de casas, associações, aí uma coisa seria mais fechada, tem que ter a reclusão correta dentro da casa, e a pessoa poderia ter, em tese, ela está tendo sem nenhum problema desse, claro, tem a documentação. No condomínio já é um pouco complicado, porque animais silvestres, como pets, fogem. Tive um caso uma vez de uma cobra que saiu pelo duto, e aí a gente teve que evacuar o prédio inteiro até achar. Então, veja, trouxe um transtorno para a coletividade. Então, como é que vai? Não tem. Aí, isso sim, isso pode ser proibido. O que eu tô vendo muito, até de influencers, é mico. Camaleão, né? Camaleão, Iguana. Porquinho, aqueles porquinhos pequenininhos da Índia? agora. Não, porco mesmo. Os porquinhos Os são... porquinhos cor-de-rosa Sei, que tem Eles agora, são considerados pequenininho. animais domésticos, embora a Sério? nossa legislação, infelizmente, teve uma falha, né? Uma advogada animalista, uma das que fizer, Como você tem um porco dentro da guarda? faz bem menos barulho que um gato e um cachorro. Não, barulho tudo bem, mas a questão Eles não da... crescem. E é que a gente tem aquela cultura infantil que o animal, o porco tem que ficar em lama. E ele, na verdade, não. Ele é limpinho. Ele é limpo. Mais tranquilo. Aham. Mas também coelho. Também Aí agora dentro tem de aquelas apartamento. mini cabras que a Eu gente vê o tenho pessoal... no Rio de Janeiro, que eu tenho um escritório no Rio também, que tem uma pessoa que tem, tá? E tenho também galo. O galo é um problemático. Nossa, o galo. que é de- Eu não gostaria de morar no condomínio prédio que que o tem um vizinho galo. tem um galo Tem um galo. no meio do urbanismo ali. Aquele 4, ali- 5 horas da manhã seria uma Como é um maravilha. condomínio que a maioria é idoso, acho que acorda junto com o galo, então nunca teve Eles tanto estão problema, gostando. entendeu? Agora, Eles se estão fosse um gostando. condomínio que fosse muita gente jovem, eu acho que teria dado tchau para outros. Porque tem gente que trabalha de madrugada, ele vai dormir de manhã. Sim. Hoje a vida é muito dinâmica. Então você pensa ele com um galo indo dormir 3 horas da manhã, o galo cantando assim. Não, Então, você tem. inimaginável. É por isso que o condomínio é tão dinâmico, né? Dependendo do condomínio, você tem as Não, particularidades. e eu mudei para uma casa agora e eu acredito que tem algum vizinho que cria galinha, porque tem um galo perto da minha casa e eu tô achando isso assim tão estranho. Então, na verdade, o que acontece? Muitos condomínios, associações que tem perto de área verde, estão pegando galinha da Angola, por causa de escorpião e também questão de gambás, que estão aparecendo muito em condomínios. Aham. E aí isso esse animal silvestre trazem doenças. Então, e aqui essas queimadas tá aparecendo demais. Então tá trazendo também para outros animais que não deveriam também. Então, assim, é um folclore. Vocês que estão aí no âmbito da justiça, qual foi o caso mais inusitado que você já viu, assim? Aquele que você fala, parece coisa de filme, Vou deixar pra ficção. você, Não, é a você nossa deve ter especialista. tido algum caso de... Cara, com animal, deixa eu te falar, eu já tive cara que ficou doido, quebrou a porta, saiu pelo meio, se rasgou todo, assim, que dá confusão, sabe? Aí você tem que socorrer. Polícia chegando de madrugada, porque estelionatário mora lá, escondendo carros, tanto de busca e apreensão. Normalmente com animal os meus casos foram mais tranquilos, foram de barulhos, às vezes de pássaros, pessoa que às vezes quer ter pombo em casa também. Caso comum mesmo, assim. São casos mais tranquilos. Como ela é mais da área, inclusive eu não consigo ver um cachorro, um animal, embora um ser ciente, né, que tem consciência, que tem emoções, eu não consigo ver ele como titular de direitos. Eu tenho essa dificuldade ainda. Hei de conversar. Então, assim, eu acredito que eu, como tutor, tenho que ir lá. Titular de direitos, quando você fala isso, Ele o que vai, que em nome significa? próprio, reivindicar os próprios direitos dele. Então, se meu cachorro chama Dog Uau Uau por meio do seu tutor Cícero, hoje ela vai falar sobre isso.
ele está sendo Assim, visto como um titular como nós humanos. Então eu tenho uma certa dificuldade, mas isso está muito moderno, tem evoluído muito. É algo polêmico para mim, para ela o não, que tutor ela já me entra disse. na justiça Não. em nome do cachorro? É, Eu não o cachorro que O entra. cachorro entra. Representado pelo Sim, humano. Então sim. isso. Assim como uma criança, também é o nome dela que é responsável pelos pais. E aí, Tá, se- isso é uma coisa inusitada. Um cachorro na verdade, entrar na não. justiça? Na verdade, não. Ele entra para reservar os direitos dele, por exemplo, de moradia dele dentro de um imóvel. De bem-estar. No caso, por exemplo, no meu caso lá, se o condomínio tivesse me proibido de ter os meus 3 dálmatas, aí quem Eles entraria na eles justiça poderiam- é ele. Representados por você. Sim. E isso é pacífico na justiça e agora com a modificação da No reforma novo do Código Código Civil, isso já vai estar pacificado de vez. Não tem mais essa dúvida. Isso a justiça já aceita. Na verdade, é só. Eu acho que isso é. É uma questão formal, processual. É uma sim, questão sim. processual, mas quem tá entrando é o Porque dono. Não, ele não é dono, ele é tutor. Dono é quem tem Tutor, posse. Animais não são objetos. Aí, nesse caso, é o porquê ele que entra. Porque ele é um ser. Ele tem direitos. Tem que ser preservados. Mas ele sozinho, ele não pode ir lá e procurar um advogado. Não. Você tá, a mesma coisa de você falar que um bebê pode entrar na justiça. Como que ele vai entrar? Através do seu tutor, mas é o direito dele que está sendo Mas reivindicado. quem entra é o tutor. Gente, isso chega a ser, me desculpa, mas eu vejo isso como uma coisa ridícula. Então, é um problema que vai ter, porque na verdade não é que a jurisprudência é bem clara quanto a isso e a lei também. É só inverter um Não nome é só lá no inverter, porque processo, você está entrando querendo um direito que na verdade não é seu de viver em tal local. O direito do animal. Quando eu proíbo, quando o condomínio fala que não é para você ter aquele ser, ele não é você que está saindo de lá, é o animal. É o direito dele. Essa compreensão, qual que é a mudança? Exatamente, o cachorro, o animal doméstico, ele não é visto como objeto, como posse, então ele é visto como titular de direitos. Basicamente, o que muda é isso. Se ele é visto como um ser, é a mesma coisa do condomínio falar assim que a partir de agora não pode ter criança nesse prédio. Quem vai entrar é o pai na justiça lá. Eu tenho um filho, 2 filhos. A partir de agora não pode ter mais criança. Quem vai entrar na justiça ali por causa disso? É o filho ou é o pai? Vou pegar o seu exemplo de criança. Vai ser no nome da Pode criança. ser os 3. O pai fica E lá a como mãe. responsável legal. Mas se o Estado entender que a integridade física daquela criança não vai ser preservada, a criança vai sair. Porque o Estado tem esse poder, certo? Assim como se entender que a integridade física do cachorro, também o cachorro vai Vai sair. se perder até Por agora. isso que é ele que ingressa, não você. Porque você que eu digo é o tutor. Porque Essa é o é a direito. visão do direito moderno, É o direito representada dele. pela Alessandra Bravo, que é hoje uma das maiores especialistas do É, país. né? A lei é clara. Não, sim, mas eu tenho essa dificuldade. Mas o A lei código é chamou claro. assim. Mas eu tenho essa dificuldade. Mas o código é Mas claro. muitos de nós, a maioria de nós, meros mortais, vamos ter. Independente disso, da inimaginável forma, isso. essa é a questão. Então o macaco vai entrar em nome próprio do seu tutor. Eu tenho essa dificuldade ainda. E outra, se tiver crime de maus tratos, Doutora Alessandra. o tutor não entrar. E, por exemplo, um terceiro pode ingressar no Claro. nome do animal. É o titular No de caso direito de maus dele. tratos. Mas a gente tá falando assim, ó, o que eu tô te perguntando, por exemplo, o condomínio me proibiu de ter meus dálmatas, aí os meus dálmatas que vão entrar na justiça. Aí os meus dálmatas vão lá no seu escritório de advocacia te Não. contratar A pra você vontade defender dele será eles. representada por você, que é tutor, ou por alguém. Será representada. Eu não Eles vou falar não que vão tem errado, pagar, mas eu eles vou não vão apanhar. contratar. Mas é alguém que seja Seja humano. habilitado a propor o processo, que seja humano, digamos assim. É polêmico, eu te falei que era polêmico. É bem claro. Pra ela é claro, difícil. pra nós é É polêmico. difícil até pra mim Mas entender o isso. objetivo é o mesmo, a virtude é o mesmo, Tá a difícil finalidade até é É a a mesma mesma. coisa que uma Isso é criança. uma tutora. É a mesma coisa que uma Da criança já é assim, então ela pede alimentos em nomes próprios, em nome Sim. da coisa, mas ela é um ser humano, né? Então tal. Aí eles estão, basicamente o direito moderno está equivalendo, né? Inclusive a doutora Alessandra Sim. falou que tem uma pesquisa, por favor, me refresque a memória, do que uma criança de 6 anos equivale a qual animal? A capacidade intelectual de um porquinho é a mesma de uma criança de 6 anos. Isso é comprovado cientificamente. Isso me assustou também quando eu coisa nova. Então, assim, eu preciso assimilar algumas coisas. Tem muita coisa. É.
Ai, gente, o tema é polêmico. Maravilhoso. Pra gente ficar a E tarde nós nem inteira falamos conversando ainda dos sobre isso. animais comunitários que ficam na área comum do condomínio, que é outro problema sério que tem, né? Pode alimentar, não pode? Que às vezes aquele cachorrinho de rua que Sim, passa ele ali, o entrou, pessoal fica começa lá. a cuidar. Você adota ali, ele fica ali, não fica na casa de nenhum. Mas ele é da comunidade, todo mundo zela por ele, tem uma afeição por ele. E tem ainda os animais de assistência emocional, que são aqueles que proibidos, às vezes, de entrar na piscina, mas não pode proibir. De entrar na piscina? Sim, animal de assistência emocional não pode Ai, proibir. se eu soubesse disso, eu tinha soltado meus 3 Não, animal de assistência emocional, não animal doméstico, O são que é uma diferentes. assistência emocional? Tá, nós temos animais de necessidade, são aqueles que cuidam, por exemplo, o mais conhecido cão-guia. Sim. Pessoas que são autistas ou têm cardiopatia, tem animais que são treinados, então se ele estiver na piscina, o animal ficará lá junto Às com vezes, ele. para salvar a pessoa, Essa inclusive, é igual dedicar. um cão-guia. Se um cego está na piscina, o cão-guia Então ficará. pode ficar. É a mesma questão. E o animal de assistência emocional, por quê? Nesse mundo que nós estamos, parece que as pessoas estão mais doentes na questão psicológica. Os animais fazem esse suporte. Então, o animal de assistência emocional, ele não pode ser proibido. Teve o caso até que ficou conhecido nacionalmente daquele que faleceu no avião. O animal de assistência emocional, ele vai junto com o seu Proibiram, tutor, né? Proibiram o animal. dentro da cabine. Ele não é um objeto, então ele não tem que ir na carga. A mesma questão também, não dentro de uma assembleia. Ah, não pode entrar animal? Pode. Se ele for de assistência emocional, ele entra. Isso é uma lei federal. Supermercado, mesmo Qualquer coisa, lugar. qualquer lugar. Esse a gente tem mais a questão em prédios comerciais. O ser humano depende dele para Sim. ter bem-estar, para ter, às vezes, autonomia, independência, Sim. até a capacidade civil. Então, tem vários vídeos do cachorro salvando o dono, indo lá, abrindo a geladeira, pegando o remédio, fazendo, chamando a ambulância, chamando. Lembrando que de laudo de assistência emocional tem que ter um laudo e tem que ser apresentado no condomínio, não é simplesmente chegar e falar, é um animal de E assistência nas emocional. instituições, do banco, onde ele for. Sim. Então, isso cada vez vai se tornar mais comum. Nosso tempo tá acabando, daria para ficar uma tarde inteira aqui conversando, tirando as dúvidas. Dúvidas que eu acredito que muita gente tem, né? Você que tem aí o seu animalzinho, o seu cãozinho, gato, ou até cobra, porquinho. Girafa, elefante, rinoceronte, bota tudo no apartamento, porque ela garante. Não é bem isso, né? Muito obrigada pela participação. Depois vou pegar o contato de vocês que a gente vai falar mais vezes sobre esse tema. Gostei muito e eu acho que muita gente vai se identificar e ter muitas dúvidas. E você aí que está nos assistindo, manda para nós qual que é a sua dúvida com relação ao porte, ao cuidado, né? E até os direitos dos seus animais. Já sabe que agora ele já pode entrar na justiça também, né? Então, é uma informação nova para mim. Eu vou até pesquisar mais sobre o tema. Como também vai ter a família multiespécie agora, já é sedimentado também no Também, muito interessante. É o Instituto Novo. Obrigada pela participação de Eu vocês. que Se quiser agradeço. fazer as considerações finais e deixar o Instagram de vocês, como que o pessoal consegue tirar as dúvidas aí. Bom, quero agradecer a participação do seu programa, um papo muito agradável, você é muito carismático, parabéns pelo programa. Uma honra muito grande compor aqui essa bancada com a doutora Alessandra Bravo, palestrante desse congresso de nível nacional repleto. Quem não veio, perdeu. E, cara, um grande aprendizado, viu? Vou aprender muito com a colega exatamente do macaco vir em nome próprio entrar. É difícil para mim. Eu entraria pelo meu macaco, mas o macaco vai entrar por mim. E eu, com ela aqui, cada vez isso tem mais, eu tenho assimilado e tenho dado conta desses institutos mais modernos de direito. Grande prazer. Quem quer me seguir aí, ó, @Cícero Goulart, Goulart Temudo, igual do presidente Goulart.adv, Cícero Goulart.adv Instagram. Muito obrigado. Marcela, muito obrigada por ter aberto para poder falar desse tema que é polêmico, quase nem fala, nem conhece, e tá sempre tem dúvidas, tá? Participar junto comigo, muito obrigado, viu? Por ter participado. Quem quiser estar seguindo é o @abravaadvocacia no Instagram, a qual eu falo bastante sobre essa questão do direito animalista condominialista, né? Porque é um tema novo. Meu livro logo estará aí em breve, para poder também sobre animais em condomínios, para trazer também essas questões da reforma. E estou à disposição quando quiser também estar falando sobre o assunto, que é uma paixão para mim, mais do que qualquer coisa.
Muito bacana. Muito obrigada pela participação. Nós encerramos mais um episódio aqui do nosso podcast do Programa da Marcela, no primeiro Congresso de Direito Condominial. Tá vendo aí, gente, que tem muita informação bacana para você. Além de falar sobre os seus direitos, estamos falando aqui sobre aquilo que te incomoda, porque às vezes quem está nos assistindo é a pessoa que está ali implicando com aquele cachorrinho, com aquele vizinho que tem o seu animal de estimação. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, @Programa da Marcela, nossas redes sociais, Instagram, TikTok, para acompanhar as novidades e tudo que nós estamos trazendo para vocês aqui, direto de Caldas Novas, no primeiro Congresso de Direito Condominial. Daqui a pouquinho voltamos com mais um episódio, com muita informação e novidades para vocês sobre o direito.